Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Dias depois, trabalhava eu concentrado uma tarde, quando ouvi distintamente a voz de Saint-Germain. Aprontai-vos, disse ele, esta noite às 9 horas virei buscar-vos. Num instante fiquei alerta, terminei rapidamente meu trabalho, tomei banho e preparei-me para jantar cedo. Trar-vos-ei alimento adequado, explicou ele. Assim esperei e entrei na mais profunda meditação de que tenho memória, reconhecendo somente a manifestação perfeita de Deus. Pontualmente às 9 horas, ele apareceu no meu quarto, vestindo roupagem de uma substância brilhante, parecendo metálica, aspecto de aço polido, mas dando a impressão ao tato da combinação de seda muito macia com borracha extremamente leve. Toquei no lindo e maravilhoso tecido e tão fascinado fiquei que saí do meu corpo físico sem perceber, até que me virei e vi-o estendido ao leito. Dirigindo-me para um grande espelho que havia na porta, verifiquei que minha roupa era exatamente igual à de Saint-Germain. Fiquei admirado, sem compreender por que nossas vestimentas eram diferentes daquelas que até então saíamos. Ele viu essa pergunta na minha mente e a ela respondeu, abre aspas, procurai entender, meu filho, que na condição ascensionada de vida temos sempre liberdade de utilizar a substância pura universal para a finalidade que nos aprouver, dando-lhe a qualidade específica que desejarmos de acordo com os fins em vista. Se quisermos usar material indestrutível, impomos essa qualidade à substância pura universal e ela corresponde ao nosso desejo. Se precisarmos que uma forma qualquer se manifeste apenas por um certo tempo, damos à substância de que ela é composta essa qualidade, ou ordenamos, e a forma se manifesta de acordo. Agora vamos passar através da água. A radiação do material de vossa roupa cerca de tal modo vosso corpo mais sutil que vos isolará das qualidades e atividades naturais do elemento água. Procurai pensar nesse poder que está dentro de vós. Lançai mão do grande oceano de substância universal, do qual podeis sacar sem limites. Ele obedece, sem exceção, à direção do pensamento e registra qualquer qualidade que lhe for imposta através da atividade do modo de sentir peculiar à humanidade. A substância universal obedece sempre à vossa vontade consciente. Ela está respondendo constantemente aos pensamentos e sentimentos da humanidade, quer o percebam, quer não. Um instante sequer não existe em que os seres humanos não estejam imprimindo a essa substância uma qualidade ou outra, e é só através do conhecimento que o indivíduo tem controle consciente e pode manipular o seu ilimitado oceano. Só então ele começa a compreender as possibilidades de seus próprios poderes criadores e as responsabilidades que assume ao projetar os seus pensamentos e sentimentos. A humanidade, através dos séculos, tem qualificado a substância universal como algo deteriorado e limitado, e os corpos que ela usa hoje são expressões dessas características. Toda a raça humana desencadeia tempestades de ódio, mágoa, vingança e muitas outras explosões de sentimentos destrutivos, e os 4 elementos que registraram essas condições devolvem-nas aos homens através do mundo da natureza na forma de cataclismos. Os povos da terra emitem avalanches de pensamentos, de mágoas e ressentimentos de uns contra os outros, contra a injustiça, contra lugares ou coisas,
consciente ou inconscientemente, emitindo o sentimento de vingança. O grande oceano de substância universal sobre o qual têm sido registradas essas manifestações devolve-as à própria fonte, o indivíduo, por meio dos 4 elementos, à semelhança do bumerangue, e essas forças voltam-se contra ele, as quais é totalmente impotente para controlar. Tais atividades são apenas meios que a natureza emprega para se purificar, agitando-se para se livrar da contaminação dos pensamentos e sentimentos humanos discordantes que voltam à sua origem, condição de pureza de Deus. A todo instante, cada indivíduo está recebendo na mente e no corpo a pura e perfeita vida de Deus. A todo momento ele está também imprimindo qualidade de qualquer espécie à pura e universal substância de Deus. Essa qualidade só ele cria e gera, devendo recebê-la de volta na sua mente e no seu corpo, pois todas as coisas no universo movem-se em círculo, voltando assim à sua fonte. Os mestres ascensionados aprenderam a lei do círculo, a lei do uno. Portanto, nós impomos sobre a pura substância universal somente a qualidade que desejamos utilizar para o trabalho especial que tivermos em mãos. Se desejarmos que uma manifestação se expresse por um certo período de tempo, marcamos a duração, expedimos o comando e a substância de que se compõe essa especial manifestação responde de acordo. No caso dos arquivos do Royal Teton e de certos retiros existentes no mundo, é necessário ao nosso trabalho que certas coisas sejam tornadas imperecíveis, a fim de serem mantidas durante séculos. Nós determinamos nelas essa qualidade e elas registram exatamente nossa ordem, porque a natureza não mente jamais. É uma fiel registradora das qualidades que lhe imprimem. Ela nos obedece, como também obedece ao homem, mas há dentro dela uma certa atividade que a humanidade ignora ou teimosamente não quer reconhecer. Por essa ignorância e obstinação, a humanidade paga continuamente, até que o indivíduo aprenda por si e reconheça essa fundamental e eterna verdade, a lei do uno, a lei do amor, a lei da harmonia, a lei do círculo, a lei da perfeição. Quando a humanidade aprender realmente essa verdade e obedecer ao seu eterno decreto, as discórdias da terra e as atividades destrutivas dos 4 elementos cessarão. Há na natureza uma força autogeradora e autopurificadora que dissolve, rechaça tudo aquilo que discorda da lei do uno. Essa força ou energia é uma atividade impulsionadora que age de dentro para fora e é o poder uno em expansão. Se a discórdia é imposta à pura substância universal, a energia eletrônica torna-se temporariamente represada dentro dela. Quando tal energia acumulada atinge uma certa pressão, tem lugar a expansão, destruindo a discórdia e a limitação. Assim, a grande vida do Uno, a sempre expansiva essência luminosa da criação, Deus em ação, domina tudo aquilo que procura opor-se-lhe e continua seu pré-estabelecido caminho, o supremo governador do universo. Os ascensionados mestres de luz sabem disso e se identificam com esse conhecimento, tornam-se uno com o todo. A humanidade pode ter ciência disso e ser também una, basta apenas querer. Está dentro das capacidades e das possibilidades de todo o indivíduo, porque é o princípio inato e eterno dentro da vida autoconsciente. Este princípio não tem favoritos e todos podem expressar sua plenitude. Dentro da vida de todo ser humano há um poder pelo qual ele pode expressar tudo o que os mestres ascensionados expressam a cada momento, se apenas o desejar. Toda vida contém querer, mas só a vida autoconsciente determina livremente seu próprio curso de expressão. Logo, o indivíduo tem livre escolha para se expressar tanto no corpo humano limitado como no corpo divino, super-humano. É ele quem escolhe seu próprio campo de expressão. É ele o Criador. Ele escolheu voluntariamente viver como vida autoconsciente.
é a essência da criação, inteligência consciente. Quando o ser humano se individualiza dentro da absoluta, onipenetrante vida, elege por sua própria e livre vontade, torna-se um foco individual, intensificado, inteligência autoconsciente. É o diretor consciente de suas atividades futuras. Assim, tendo uma vez feito a escolha, é o único que pode realizar o próprio destino, que não é uma circunstância implacável, mas sim um plano de perfeição decididamente projetado. É esse projeto perfeito que ele elege exprimir no campo da forma e da ação. Vedes assim, meu filho, que um ser humano pode, a qualquer tempo, decidir elevar-se acima de suas imperfeições e limitações humanas, e se empregar toda a sua vida, sua energia nesta determinação, será vitorioso. Aqueles dentre nós que elevamos o corpo, realizamos a ascensão, dando tudo ao Deus próprio interior, e por isso ela expressa por nosso intermédio suas qualidades perfeitas, o divino plano de vida. Agora vamo-nos. Fecha aspas. Ao iniciarmos nossa jornada, percebi que nos dirigíamos para sul e leste. Passamos sobre a cidade do Lago Salgado, Nova Orleans, Golfo do México, Ilhas Bahamas, e chegamos então a uma fita de prata, que eu sabia ser um rio. Nós o seguimos até a embocadura. Enquanto prosseguíamos, disse-me a voz de Deus interior, abre aspas, é o Amazonas, fecha aspas. Agora ficai consciente, instruiu-me Saint-Germain, de que Deus em vós está sempre dirigindo e é Senhor de todas as situações. Precisamente nesse momento começamos a descer e num instante tocamos a superfície da água. Pareceu-me firme como terra sólida sob nossos pés e experimentei um sentimento de surpresa àquele contato. Saint-Germain explicou-me, então, que poderíamos imergir com a mesma facilidade com que nos mantínhamos na superfície, porque as roupas que usávamos irradiavam uma aura protetora até considerável distância em torno de nossos corpos e continham as condições de que necessitávamos para poder explorar as camadas subterrâneas da Terra e as coisas existentes sob as águas. Continuou ele, abre aspas, isso é devido ao que o mundo científico chamaria um campo de força magnético em torno de nossos corpos, mas a força eletrônica com que estão carregadas estas roupas é de uma eletricidade mais potente e sutil do que a conhecida em vosso mundo físico. Dia virá em que vossos próprios cientistas tropeçarão nela e compreenderão que essa força sempre existiu na atmosfera, sem que eles soubessem como dirigi-la e controlá-la a serviço da humanidade. Ela é muito mais facilmente dirigida pela mente do que por aparelhos físicos de qualquer espécie, podendo, no entanto, ser captada e controlada por meios mecânicos. Aquilo que o mundo externo conhece por eletricidade é apenas uma forma crua da grande energia espiritual de vida. Ela existe por toda parte na criação. À proporção que o homem se eleva e mantém a consciência em contato com seu Deus próprio interior, torna-se atento às gigantescas possibilidades no uso dessa grande força e poder. O serviço que ela lhe presta é infinito no trabalho criador que ele pode efetuar em todas as fases de atividade. Fecha aspas. Penetramos então na água, atravessando-a sem que nos oferecesse a menor resistência. Fiquei ligeiramente assustado com a novidade da experiência, mas imediatamente me lembrei da advertência para que ficasse consciente apenas do meu Deus interno como Senhor de todas as situações. Daí a pouco chegamos junto à margem e passamos por cima de muitos jacarés que nos viam, mas não se incomodavam com a nossa presença. Prosseguimos para o interior, chegamos ao que parecia o topo de um monumento. Saint-Germain explicou, abre aspas, é a ponta de um obelisco de 18 metros, somente cerca de 3 metros se encontram acima do solo. Assinalava o ponto mais elevado de uma importante cidade que foi sepultada durante o último cataclismo por ocasião da submersão da Atlântida.
O obelisco é feito de metal imperecível e está coberto de hieróglifos dessa época. Notai que eles estão muito nítidos e assim permanecerão por causa da indestrutibilidade do metal. A cidade, originariamente, foi construída a 16 quilômetros da margem do rio, mas na ocasião em que foi submersa, a embocadura do rio se alargou de muitos quilômetros. Fecha aspas. Elevamo-nos no espaço e continuamos, acompanhando o curso do Amazonas até um ponto situado a 56 graus de longitude oeste. Fizemos aí observações e nos dirigimos para um ponto 70 graus oeste. Saint-Germain explicou que era essa região que íamos observar e pesquisar. O local que ele indicou abrangia o Amazonas entre esses dois pontos e também dois de seus principais afluentes, os rios Juruá e Madeira. Disse então Saint-Germain, abre aspas, esta civilização desenvolveu-se durante o período compreendido entre 12 a 14 mil anos passados. A área que nos interessa é o trecho que vai desde onde o rio Madeira desemboca no Amazonas até um ponto a oeste, onde o Amazonas toca a Colômbia e o Peru. Há 13 mil anos, o Amazonas era represado em grandes diques de pedra. Toda a região que o cercava permanecia a uma altitude de 1.500 metros no mínimo e, em lugar do clima tropical de hoje, prevalecia uma temperatura semitropical durante todo o ano. Até grande distância dessa localidade, a região era constituída por uma planura ou platô. Perto da foz do Amazonas havia belas e grandiosas quedas d'água. A cidade onde se achava o obelisco foi construída entre essas quedas e a costa marítima, cerca de 16 quilômetros ao sul do rio. Havia grandes répteis e animais ferozes nas proximidades do rio Orinoco, mais para o norte. Fecha aspas. Chegamos a um lugar perto do Madeira e Saint-Germain continuou, abre aspas, eis o local de uma antiga cidade, a capital do império e o lugar mais importante na civilização daquele período. Fecha aspas. Ergueu então a mão e a cidade se tornou tão claramente visível como qualquer outra do mundo físico de hoje. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.